Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Made in Brasil, o novo programa do canal RNC TV e da revista Nossa Cidade, onde temos como objetivo destacar grandes histórias de empresários brasileiros fora de nosso país. Neste episódio especial, iremos conhecer a incrível história de Alessandra Lascani, advogada luso-brasileira, especialista em direitos migratórios. Então, vem comigo! E antes que me esqueça, já se inscreva no canal da RNC TV e compartilhe com seus amigos. Bem, neste episódio, Dra. Alessandra nos contará mais sobre o porquê se mudou para a Europa, quais suas principais dificuldades no início de sua carreira e como se tornou uma advogada de grande sucesso e muito admirada em Portugal. Então, conheçam mais sobre Alessandra Lascani e seus planos para o futuro. Primeiramente, quem é a Alessandra Lascani? Quem é a Alessandra Lascani? É tão difícil a gente falar de si própria. Mas vamos lá, a Alessandra Lascani é uma guerreira desde a mais tenra idade, sempre fiz as minhas coisas sozinha, sem perguntar muito. Meus familiares sempre me deram apoio, mas eu era mais daquela de fazer e depois contar para os pais. Sempre fui muito independente, resumindo, e uma personalidade muito forte, um pouco brigona, mas com coração muito bom e sei avaliar situações. Tenho bom senso, acredito que tenho um bom senso bem fincado também. Eu sempre tive os objetivos muito bem traçados. Quer dizer, muito bem traçados até decidir. Um exemplo disso é a carreira de advogada, né? Como é que aconteceu? Custei a decidir o que eu queria, né? Para minha vida. Eu acho que isso é uma escolha que muitas pessoas sentem dificuldades, né? Assim, as pessoas não nascem já sabendo o que querem e é difícil. Quando você é muito novo, com 17, 18 anos, já quando vai entrar para a universidade, ter que decidir, né? O que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer da minha vida. Então eu comecei eliminando tudo que eu achava que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Comecei eliminando tudo. Sobrou o quê? Sobrou advocacia, jornalismo, marketing e administração de empresa. E como é que chegou a advocacia, né, na minha vida? Sobraram essas áreas, eu estava muito indecisa, até que vi um filme, e aí falei, um filme sobre direito, e aí eu pensei, é isso. Saí do cinema apaixonada pelo filme, e falei, é isso. Me vi, tive assim uma... É claro que filmes que tem júri, todo mundo vê, isso é muito comum. Mas eu, como estava naquela fase de decidir, e eu queria decidir, me deu um estalo diferente, né? Não é como qualquer espectador que está vendo um filme de tribunal do júri. Me deu um estalo diferente. Eu falei, gente, é isso. É advocacia. Realmente sou apaixonada pela advocacia. Toda a minha universidade foi maravilhosa. Cada vez tendo mais certeza de que estava no caminho certo, de que era a advocacia mesmo a minha praia, né? Eu tenho muito senso de justiça, muito mesmo. Eu gosto de observar um caso, até do nosso dia a dia, eu gosto de observar um caso e fazer comentários sobre esse caso e tentar enquadrá-lo. Então eu acho que isso tem tudo a ver com o direito, tudo a ver com a advocacia, que é isso que a gente faz, né? A gente pega casos e tenta enquadrá-los de acordo com a lei, e sempre numa de ajudar e de fazer justiça, claro, né? Porque não basta enquadrar com a lei, né? Só a lei muitas vezes não resolve, é por isso que a gente tem jurisprudência, né? A gente tem que ter todo um contexto em volta da lei. E aplicar a lei também não é assim uma coisa tão reta, por quê? Porque a própria lei nos dá aí algumas opções, né? Apesar da jurisprudência ser mais flexível, porque enquadra aquela lei em fatos mais recentes, às vezes fatos que o legislador não previu, então a jurisprudência é mais flexível, mas eu gosto muito disso, eu gosto muito da aplicação da justiça, o que é justo, né? Isso é uma coisa que me dá
como os portugueses dizem, me dá pica. Me dá, assim, energia porque não é fácil, né? Como toda profissão, nem todos os dias são flores. Nós temos os nossos aborrecimentos, temos os nossos dias, temos clientes difíceis, temos clientes de todo tipo, lidamos com todos os tipos de problemas também, e às vezes o próprio cliente, às vezes nos passa, né, uma certa angústia que ele está sentindo, às vezes o cliente muitas vezes nos passa essa angústia, e nós temos que saber também como lidar com isso, porque não é tão fácil você ajudar aquele cliente, né, mas o cliente também tem que entender como é a forma da nossa ajuda, o que o advogado faz, né? Nós não somos terapeutas nem psicólogos, então a gente tem que ter também, a gente tem que saber encaixar isso tudo, esse contexto todo, né? Porque quando o cliente chega, ele chega às vezes desesperado, às vezes angustiado, às vezes deprimido por causa de um problema que ele está vivendo, que nós como advogados vamos ajudá-lo. Mas não somos psicólogos, a gente ajuda a resolver a questão juridicamente, que já é um grande alívio, porque tem muitas questões jurídicas que tiram o sono dos nossos clientes, nós sabemos disso, e é para isso que a gente está aqui. Agora nos conte mais, quando e por que decidiu se mudar para Portugal? Portugal, bem, aí já entra um pouquinho do lado pessoal, porque Portugal não foi uma escolha, claro, como tudo na nossa vida, né? Não, como tudo não, tem muitas vezes que nós não temos escolhas na vida, mas Portugal foi uma escolha para mim. O que me trouxe a Portugal nunca foi uma ideia antiga de querer sair do meu país, eu nunca cogitei sair do meu país, nunca, mas eu me apaixonei por um português, foi o que me trouxe a Portugal, foi uma paixão por um português, por um cidadão português, comecei a pensar, por que não? Aí comecei a pensar, por que não? E na época eu tinha até uma empresa no Brasil, estava advogando e também era empresária, fazia as duas coisas. Eu estava querendo vender a empresa, então tudo aconteceu no mesmo tempo. Eu estava querendo vender a empresa, me dedicar somente à advocacia, e ele surgiu na minha vida, e como eu vi que dava para advogar em Portugal, eu pensei, bom, por que não tentar? E vim tentando, eu não vim completamente decidida. Vim primeiro para ver se me adaptava, fiquei 3 meses. Quando vi que me adaptei, que era isso mesmo, aí comecei a dar entrada na papelada toda para me legalizar, para ser advogada em Portugal, para fazer essa equivalência eu não digo equivalência de diploma porque não é bem isso, mas para fazer essa transição da Ordem dos Advogados do Brasil para a Ordem dos Advogados daqui. E passei por todos esses processos e me especializei aqui em Portugal com direito migratório, que é uma área de direito migratório, direito empresarial, algumas áreas do direito civil e direito penal, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar com direito penal, e também direito penal tem um grande contributo. Na verdade, muitas áreas do direito têm um grande contributo para o direito migratório, para os imigrantes, porque a gente trabalha, 75% dos nossos clientes são brasileiros, e nós ajudamos os brasileiros que querem vir para Portugal. Geralmente, quando eles querem vir para cá, isso inclui imóveis, empresa, legalização. Então isso já abrange outras áreas do direito, já abrange aí o direito civil, já abrange a parte do direito imobiliário, que é o direito civil também, enfim, direito empresarial, até o direito criminal, porque a gente já teve alguns casos de cidadãos brasileiros que foram detidos no aeroporto. Então o direito criminal também tem um grande contributo para o direito migratório. Quais foram os seus maiores desafios em seu trabalho e em sua vida? Bom, desafios eu acho que a gente tem todos os dias quando levanta da cama, né? Eu acho que isso dá até um certo sal na vida, pelo menos para mim, né? Porque eu gosto de desafios, sempre gostei. Quando eu falei aquele lado guerreira, independente, também tem esse lado que eu gosto muito de um desafio na minha vida. O maior desafio foi lidar com a cultura portuguesa e com o povo português. Com a legislação portuguesa, também foi um desafio, mas eu acho que o desafio maior é a gente incorporar essa cultura portuguesa
e saber lidar no dia a dia com o povo português. Porque a legislação é muita leitura, isso é um desafio, né? Tem que ter muita dedicação, muita leitura e muita pesquisa, porque não basta ler. É claro que os códigos, a parte difícil aqui da legislação são os códigos, né? São os códigos, Código Civil, Código de... O mais complicado de se entender, digamos assim, é o Código de Processo Civil, que é completamente diferente do Código de Processo Civil brasileiro. E aí também entra um pouquinho a forma do legislador português, né? Como pensa o legislador português? E nós, advogados brasileiros que viemos, nós temos uma sistemática já, viemos incorporados com um sistema de direito brasileiro que nós tivemos nas universidades. E que o advogado português teve outro sistema, uma outra sistemática, né? Um outro enquadramento, uma outra abordagem. Mas no fim, acaba que os significados são os mesmos. No fim, a aplicação da lei para o caso concreto acaba sendo a mesma. A gente só tem que encontrar o caminho e tentar entender o que o legislador quis dizer com aquilo, para fazer uma comparação para o direito brasileiro. Mas o ideal não é comparar. Ao meu ver, o ideal não é comparar com o direito brasileiro. Ao meu ver, é entender o que o legislador quis dizer e como que ele, em qual caso concreto que ele pensou para aplicar aquele direito, aquela norma jurídica. Como nossos espectadores podem entrar em contato com você para obter maiores informações? Nós temos o nosso site, né, que é o www.alascane.com. Temos as redes sociais, Facebook, Instagram, e basicamente é isso. Nesse momento são as formas de entrar em contato, que nós temos lá os nossos contatos todos, tanto nas redes sociais como no site. Temos lá o WhatsApp, pode também mandar mensagem, pode mandar e-mail, temos lá todos os contatos para quem queira fazer uma consulta sem compromisso. Agora, para finalizar, qual a sua mensagem final para os nossos seguidores? O que eu sempre digo, o advogado ele acaba tendo que entrar um pouquinho, não é entrar, mas acaba tendo que saber um pouco da vida da pessoa, porque muitas vezes, como a gente trabalha com pessoas que querem vir morar em Portugal, ou que já estão aqui, mas querem empreender, querem conhecer melhor as leis, como é que se legaliza, como é que cria-se uma empresa em Portugal. Aí nós temos que saber também quais são as intenções daquela pessoa, né? Porque o que serve para João não serve para Tibúrcio. Então a gente tem que saber um pouquinho quais são as pretensões da pessoa. Sabendo quais são as pretensões, a gente consegue ajudar com mais facilidade, né? Às vezes a gente ouve nas redes sociais, ou a gente vê depoimentos em blogs, em diversos meios sociais, a gente ouve, às vezes, maravilhas de pessoas que vieram. É verdade, pode ser verdade. Mas a gente tem que avaliar o seguinte: nem tudo que serve para um serve para outro. Quer dizer, a pessoa vem para Portugal, não é porque a vida dessa pessoa tudo deu certo, tudo foi maravilhoso, que para o outro também vai dar. Porque é aquilo que eu digo, depende de muita coisa. Depende do que uma pessoa está disposta a fazer. Depende se a pessoa tem meios, né, de se sustentar ou não até que as coisas comecem a caminhar. Isso é muito importante. As pessoas não podem vir para Portugal como se Portugal fosse uma tábua de salvação que vai resolver todos os seus problemas da sua vida que você está tendo eventualmente no Brasil. Não é isso. Portugal é apenas um outro país com melhor qualidade de vida, é verdade, mas se você tem problemas no Brasil, você provavelmente vai trazer esses problemas para cá. E não é Portugal que vai resolver. É claro que aqui você vai encontrar melhor qualidade de vida, isso vai. Mas isso aqui também não é Alice, você não vai se sentir no País das Maravilhas, porque não é verdade isso. Aqui tem todos os problemas. É verdade que aqui, por exemplo, uma pessoa que não tem problema em, pelo menos no início, trabalhar em qualquer área, porque você não vai chegar aqui e não vai arranjar logo um trabalho na sua área. Isso não é verdade, isso é um mito. Por quê? Dependendo da sua área, você vai ter que passar por um processo de equivalência de diploma, vai ter que fazer uma prova numa universidade, você não sabe se vai passar, você não sabe. É claro que você não tem que vir derrotado, não é isso que eu estou dizendo.
Mas eu estou dizendo que para tudo existe um procedimento. E se você não for flexível, não tiver disciplina, dedicação, foco, objetivo e planejamento, é bem provável que você desista no meio do caminho. E eu acho que isso ninguém quer. Acho que quando uma pessoa decide mudar toda a sua vida para viver em outro país, ela quer que dê certo. E para dar certo, tem que ter planejamento, tem que ter objetividade, mas acima de tudo, flexibilidade. Eu vejo muitos brasileiros, às vezes, que vêm para cá e começam a querer enfrentar, mudar o sistema português. Pode esquecer, você vai viver estressado, você vai viver numa luta eterna, porque você não vai conseguir mudar o sistema português. Não vai. Eu vejo aqui brasileiros, porque o atendimento nos bancos em Portugal é péssimo. É no ritmo dos portugueses. Tem que se acostumar, você está no país deles. Então eu vejo isso, eu vejo às vezes brasileiros aqui revoltados no dia a dia. Então é assim, ou dançamos conforme a música, entendemos toda essa engrenagem e focamos naquilo que viemos buscar, ou realmente a vida da pessoa começa a ficar um pouco complicada e Portugal passa a ser um pesadelo e não é isso que a gente quer, não é verdade? Muito obrigado pela participação, doutora Alessandra. Gostariam de conhecer mais sobre a Alascani Advocacia? Confira na descrição deste vídeo para mais informações. E aí, gostaram da história de vida da advogada Alessandra Alascani? Incrível, né? Não se esqueçam de já comentarem aqui embaixo. E este foi o Made in Brasil desta semana. Se gostaram, já aproveita para curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui na RNC TV. Made in Brasil, do Brasil para o mundo. Obrigado por assistirem e até a próxima!